Olá, minha gente, boa tarde a todos vocês. Eu aqui mais uma vez no dia de hoje para gravar mais um vídeo a respeito do conflito, né, no Oriente Médio, que está impactando as altas dos combustíveis, no mundo, não só no Brasil, é no mundo todo, né? Mas vamos tentar entender por que que o tema desse vídeo chama-se a possível derrota do Trump e possível impeachment que ele pode sofrer até mesmo antes das eleições de meio mandato lá nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos tentar entender as coisas. Porque aqui meu intuito é fazer vocês pensar, entendeu? Juntar os pontos e ver se tem fundamento ou não. Isso é questão de opinião, cada um vai desenvolvê-la da melhor maneira possível. A mim, eu chego a essa conclusão do porquê que ele pode sofrer o impeachment antes das eleições de meio mandato e também porquê que ele pode sofrer uma das maiores derrotas em um conflito bélico, né, no Oriente Médio, como nos últimos anos aconteceu. Vamos lá. Primeiro fato. Cada míssil que os Estados Unidos utiliza para derrubar um drone iraniano custa 12 milhões de dólares para ser produzido. Cada míssil. E eles conseguem produzir 96 mísseis, entendeu? Por ano, ao custo de 12 milhões. 12 milhões. Por outro lado, o Irã produz cada drone utilizado para fazer os ataques dele em pontos estratégicos. Cada drone custa, em média, entre 20 mil dólares e 50 mil dólares cada drone. E eles têm a capacidade de produzir esses drones e também mísseis balísticos, entendeu? Cerca de 500 drones por dia. Não é por ano, é por dia. Por dia. 500 drones. É só fazer o cálculo matemático e você vai ver que quem está com as cartas na mão sobre a guerra, o fechamento de Hormuz, não é os Estados Unidos, é o Irã. Entendeu? Um drone, entendeu, é derrubado por um míssil um drone que custa 20 mil dólares. É derrubado por um míssil de 12. Às vezes utilizam-se 3 mísseis para conseguir acertar um drone. Entendeu? Cada drone, 12 milhões. 12 milhões. Entendeu? Então a guerra ela pode ser definida não pela força militar, e sim pelo desgaste, entendeu, econômico que o Irã está causando não só nos Estados Unidos, como nos países que apoiam o conflito, entendeu? Então existe essa possibilidade dos Estados Unidos sair com uma grande derrota, entendeu? Mesmo o Irã sendo duramente atacado pelos Estados Unidos e pelo Israel. Ó, para você ter uma ideia, o Irã está bombardeando tanto Israel que o próprio domo de ferro está saturado, sobrecarregado. E como o Irã está atacando bases militares estadunidenses, e isso dificulta qualquer tipo de reabastecimento, tanto de combustíveis para os armamentos, caminhões, navios, etc., para reabastecer
a linha de defesa israelense, entendeu? Já começa a sofrer com falta de munição para deter os drones e mísseis balísticos do Irã. Aí você fala, como você pode provar isso? Simples. Por que a TV israelense, né, e o próprio Estados Unidos já proibiram qualquer tipo de gravação, filmagem, foto, entendeu? Do resultado dos ataques iranianos. Entendeu? Eles proibiram, ameaçaram processar e prender, etc e tal. Então, essa guerra não é guerra de porta-aviões. Isso já está sendo demonstrado. Entendeu? Os porta-aviões não estão conseguindo nem chegar perto do Estreito de Hormuz, porque corre risco seríssimo de serem seriamente atingidos pelos mísseis balísticos iranianos e pelos drones. E isso porque o Irã está utilizando só a defesa e utilizaram lotes antigos de drones e mísseis balísticos. Entendeu? Então essa guerra ela é inútil, pode ser declarada como a guerra mais cara da história dos Estados Unidos. Entendeu? Enquanto produz 96 mísseis por ano, ao custo de 12 milhões de dólares por míssil para ser produzido, o Irã produz 500 drones por dia ao custo entre 20 mil dólares e 50 mil dólares. Ou seja, um preço de praticamente um carro popular. Então, não é a força, é a tática, a inteligência. Estados Unidos não sabe, não conhece nada sobre o Irã. Entendeu? O Irã tem mais de 2.500 anos de existência. Estados Unidos é um bebê recém-nascido perto do Irã. Então eles já vivenciaram guerras de todos os tipos. Sabe de tudo. Entendeu? A guerra do ano passado, dos 12 dias, eles aprenderam muito. Entendeu? E tudo que foi falado antes do início desse conflito, que já pode se encaminhar para a terceira semana, eles aprenderam muito com a guerra dos 12 dias. E tudo que eles falaram que iriam fazer, eles estão fazendo. Eles falaram que ia atacar todas as bases militares estadunidenses nos países vizinhos ali do Oriente Médio. Eles atacaram. Muitas delas foram totalmente destruídas e algumas estão muito seriamente danificadas. Os Estados Unidos já perderam radares importantíssimos e extremamente caros. Cada radar custa em média 500 milhões de dólares. Cada radar. E segundo as informações ligadas, que estão ali atentas a essas informações, diz que pelo menos 14 radares foram destruídos. Entendeu? Isso só em radar. Fora a inutilização das bases militares para reabastecimento, etc. e tal. 7 aviões de reabastecimento foram destruídos. 7. 2 caças estadunidenses foram abatidos. Ah, mas foi fogo amigo, mas não interessa, já perdeu. Essa é a guerra, pode-se dizer que é uma das guerras mais caras para os Estados Unidos. E também para o mundo, porque o preço do combustível está aumentando por conta disso. Entendeu? Então é essa análise que eu faço
né? E não é afirmando, não é cantando vitória para o Irã, mas é o que está se desenhando, a guerra de desgaste. Como isso vem acontecendo, está acontecendo nesse momento, segundo as notícias estadunidenses, a rejeição do governo Trump aumentou significativamente. Ele está com 70% de rejeição. 70%. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, já tinha entrado, né, no impeachment. Por isso que há possibilidade de, além de perder a guerra, ainda antes das eleições de meio mandato lá nos Estados Unidos, pode causar sim o impeachment do Trump. Entendeu? Então vamos nos debruçar, vamos olhar com lupa cada acontecimento que está sendo feito, cada passo que está sendo dado nesse conflito. Entendeu? O Irã tem grande chance de vencer, sair como vencedor nessa guerra por conta da estratégia que ele vem fazendo. Estrangulou a economia. Estrangulou a economia dos Estados Unidos? Não. Estrangulou a economia do mundo. E está mostrando a verdadeira face estadunidense. Entendeu? A verdadeira face de Israel. Entendeu? Mostrando ao mundo que quando Israel e Estados Unidos atacam perante as negociações, ainda sendo negociado qualquer tipo de acordo, entendeu? Eles atacaram, quando eles atacam uma escola, entendeu? Que matou 170 crianças de 8 a 10 anos, entendeu? Não, é uma ação em defesa. Então, em defesa, eu ataco primeiro. Né? Não é verdade? Agora, quando o Irã contra-ataca e nesse contra-ataque atinge civis, não é terrorismo, é genocídio. Isso aí é um ato anti-judeu, é antissemita. Não é. Não é. Entendeu? Não é. Infelizmente, a verdade é essa. Guerra é guerra. Quem declarou guerra foi os Estados Unidos, junto com Israel. Quem iniciou a guerra foi os Estados Unidos, junto com Israel. Entendeu? Enquanto o Irã, de forma diplomática, tentou conversar, tentou fazer um acordo, Estados Unidos covardemente foi lá e atacou. Matou o líder religioso, o Ali Khamenei, e ainda matou 170 crianças, entendeu? De 8 a 10 anos. Não, isso não é terrorismo. Quer dizer que as crianças judias, entendeu? Mortas por qualquer tipo de ataque é terrorismo, é um crime de guerra, né? Ou seja, tem mais valor do que as crianças que foram mortas pelos bombardeios, entendeu? De Israel na faixa de Gaza, entendeu? As crianças judias têm mais valor que as crianças mortas na Palestina, tem mais valor que essas 170 crianças que foram mortas em Israel, que estavam dentro de uma escola? Tem mais valor? Vamos acordar, pessoal. Vamos pensar com fatos. Vamos analisar o que está acontecendo. Vamos ver quem é que está errado nessa jogada. O erro não é do Irã. O Irã tem todos os problemas do mundo, mas é um problema interno que o povo iraniano tem que resolver. É o povo iraniano. Não cabe nenhum outro país, entendeu, interferir na cultura, na política do Irã. Não cabe. Não é da alçada. É a mesma coisa de eu chegar na casa do vizinho, entendeu? E falar, você está gastando assim, assim, assado. Você bate na sua mulher, que não sei o quê. Você bate na sua mulher, você tem que ser denunciado sim, certo? Mas você não pode ficar interferindo nas coisas. Você não tem esse direito de pegar e ficar interferindo. Coisas erradas sim, você tem que falar, não faz isso está errado. Entendeu?
Mas impor a sua lei, impor a sua moralidade, não pode. Não existe isso aí. A mesma coisa esse pedófilo do Trump, isso que ele é um pedófilo safado, entendeu? Do Trump, querer se meter aqui na justiça brasileira. Não. Aqui no Brasil quem manda é o povo brasileiro, certo? É o povo brasileiro. E golpista tem que estar na cadeia. Fomos bem claros falando para ele. Como ele viu que a gente não ia, que o governo não ia arredar o pé, ia manter o poder, a Suprema Corte agir da maneira que tem que ser, ele pegou e começou a querer conversar com o presidente, entendeu? Foi reduzindo, entendeu? Foi reduzindo as taxas, pá, uma aqui, outra lá, e conseguiu. Enquanto estava sob o peso das tarifas do Trump, o nosso presidente viajou o mundo e começou a fazer parcerias econômicas com o mundo, entendeu? Mostrando que não existe só os Estados Unidos para fazer comércio, para fazer negócio. Não existe só os Estados Unidos. Presta atenção. Os Estados Unidos só visa o bem-estar do povo estadunidense. Os outros que se dane. É tipo assim, dane-se o mundo, que meu nome não é Raimundo. Eu não quero saber se eu matei 170 crianças iranianas. Eu não quero saber se há possibilidade de invadir o Brasil e bombardear as favelas. Eu não quero saber de nada. De nada. Eu não quero saber de fome, eu não quero saber de ambiente, meio ambiente, não quero saber de nada. Porque é assim que esse pessoal da estirpe do Trump pensa. Entendeu? É dessa forma. Não é à toa que a rejeição dele agora, nesse momento, está em 70% e vai crescer mais. Por isso há a possibilidade de um impeachment, entendeu? Antes das eleições de meio de mandato. Até porque ele estuda, digamos assim, a possibilidade de enviar tropas para uma invasão terrestre. Vai se dar mal. Ele vai quebrar a cara. Por que ele vai quebrar a cara? Faz o seguinte, não acredita? Olha o mapa mundi, olha no Google Maps e vê como é que é o território iraniano. Vê a geografia do território iraniano. Você vai ver que não tem como os Estados Unidos entrar lá no território iraniano sem haver forte resistência das forças armadas iranianas. Primeiro, Irã é cercado por montanhas, cavernas, entendeu? Segundo, tem o deserto mais quente do mundo, onde as temperaturas chegam próxima de 70 graus. Não dá para passar com tanque de guerra ali, porque pode afundar nas areias movediças que tem lá. Então, para o Irã montar uma emboscada, entendeu? E massacrar as tropas estadunidenses, é muito fácil. A guerra está se desenhando como uma vitória para o povo iraniano, para o governo iraniano. Os Estados Unidos e Israel mexeram num vespeiro de vespas mandarim. Eles não sabem como sair desse atoleiro que eles se enfiaram. Eles não fazem ideia. Entendeu? Pessoal, é só uma questão de opinião, concorde ou não. Vá, pesquisa como é que é o território iraniano, entendeu? Vê o que está acontecendo. Digamos assim, as censura que os Estados Unidos e Israel está fazendo da imprensa desses respectivos países,
demonstra que os ataques iranianos estão causando grandes baixas também nesses países. Não é só o Irã que está sendo atacado lá, que está se quebrando de verde e amarelo. Não é não? Irã, Israel e Estados Unidos também estão se ferrando nessa história. Entendeu? É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos e que Deus nos proteja. Tchau, tchau.